Confira agora o resumo das principais notícias do momento. Nesse domingo, 790 mil clientes seguem sem eletricidade 44 horas após as chuvas em São Paulo. Só para você ter ideia, São Paulo tem mais pessoas sem eletricidade do que a Flórida, que passou por um furacão. O descaso é tão grande que a concessionária de luz tem enviado mensagens para seus clientes com a previsão de horário de reparo da eletricidade retroativa. Pessoas receberam por 18h30 mensagem de que até as 15h30 do mesmo dia iria ter a sua luz de volta. E o governador de São Paulo tentou lacrar em cima do governo Lula, colocando a culpa sobre o apagão do governo Lula, e levou uma boa resposta do ministro Silveira. O ministro de Minas e Energia falou o seguinte: sobre as falhas da Enel em São Paulo, gostaria de lembrar ao governador Tarcísio que a atual composição da ANEEL, entidade responsável pela fiscalização da Enel, foi nomeada com mandato pelo governo anterior do Bolsonaro, do qual o próprio governador foi destacado integrante. Vai de novo, Tarcísio. Lembrando que é essa mesma agência fiscalizadora que quer encarecer o preço da eletricidade, que segundo o ministro do Lula, não há motivos para aumentar a tarifa da conta de luz do brasileiro. Gente, essas agências reguladoras que foram criadas quando o Fernando Henrique Cardoso privatizou as principais empresas do Brasil, elas trabalham somente para os objetivos dos empresários, das empresas, das agências, e não para o objetivo da população brasileira. E lá tá cheio de bolsonarista infiltrado querendo prejudicar o governo Lula, aumentando a conta de luz para aumentar a inflação e subir o preço dos alimentos. E os empresários das concessionárias lucrarem mais. Essa é a verdade. Inclusive o ministro Silveira convocou o chefe da ANEEL após o apagão em São Paulo e disse que não vai aceitar omissão. A omissão que ele está dizendo é a respeito da decisão da ANEEL em não romper o contrato com a Enel por caducidade. A cláusula de caducidade diz que se a concessionária não cumprir o que foi acordado no contrato, ela pode ter seu contrato extinto na hora que a agência quiser. E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, colocou a culpa toda somente em cima da Enel, sem citar o descaso da prefeitura em relação à administração das árvores na cidade, que foi um dos fatores que, com o vendaval, com a chuva e a ventania, causou a maior perda de eletricidade. O Boulos entrou com a representação do Ministério Público contra a Enel e contra a Prefeitura. Contra a Enel pelo descaso e contra a Prefeitura pelo também descaso em relação à administração de poda das árvores. E tem vídeo rodando nas redes sociais, minha gente, de caminhões da Enel simplesmente parados, estacionados, enquanto São Paulo, a grande São Paulo, permanece sem luz. Vale citar que a falta de eletricidade não afeta somente a distribuição de luz na cidade, não. Afeta também a distribuição de água. E também não podemos esquecer de citar que em 2023, quando tivemos um apagão, que a Enel também não cumpriu com o seu objetivo, com a sua função, o nosso querido prefeito de São Paulo estava assistindo Fórmula 1. Esse ano ele só vestiu esse coletezinho para fingir que está trabalhando, porque é ano de eleição. Está concorrendo no segundo turno. Se não fosse, estaria em outro evento ou no conforto do seu lar. Mas vamos de notícia boa. O candidato derrotado da Atena declarou apoio à eleição de São Paulo ao Guilherme Boulos, tá? No segundo turno, dizendo que vai votar no Guilherme Boulos, pediu para os seus eleitores votar no Guilherme Boulos para que o crime organizado que está infiltrado no poder público seja combatido. O Guilherme Boulos agradeceu na noite deste domingo o apoio do Datena e disse que vamos juntos enfrentar o crime organizado. E saiu o resultado de uma pesquisa da Quest sobre a eleição presidencial de 2026 e adivinha quem está liderando? Papai. O Lula lidera a pesquisa a eleição presidencial de 2026 em todas as 5 regiões do Brasil. Ele ganha do Pablo Marçal, ele ganha do Tarcísio de Freitas, ganha da Michelle e do Bolsonaro. Além do Lula ganhar de todos eles, qual outra notícia boa essa pesquisa teria? A divisão, minha gente, da extrema-direita que está fragmentada e desfortalecida. E o presidente Lula esteve na sexta-feira aqui em Fortaleza, participou de um comício em prol do segundo turno do candidato do PT, o Evandro Leitão. Parabenizou a ex-prefeita e atual deputada Luiziane Lins em referência ao apoio que ela está dando ao Evandro Leitão no segundo turno. Lembrando que
a Luziane Lins perdeu para o Evandro Leitão na disputa interna do PT para ver quem sairia como candidato à Prefeitura de Fortaleza. Ela participou do comício, foi elogiada pelo Lula, pelo governador, pelo Camilo, pelo Evandro, enfim, tá todo mundo junto para derrotar o filhote do Bolsonaro. O Evandro Leitão falou uma coisa muito interessante, ele não tem vergonha nenhuma de assumir os seus padrinhos, que é Lula, que é Camilo, que é Humano e agora Luziane, diferentemente do André Fernandes, que tem vergonha de assumir que é apadrinhado do Bolsonaro, porque sabe que se assumir quem de fato ele é, perde o voto aqui em Fortaleza. Eu sinceramente espero que tanto aqui em Fortaleza as pessoas não esqueçam quem é o André Fernandes, de quem que ele é filho, que é cria do Bolsonaro, e espero também que os eleitores de São Paulo não esqueçam quem é o prefeito deles diante da catástrofe, diante do apagão, tanto desse ano quanto do ano passado, e espero que o pessoal do Porto Alegre também não esqueça, no qual o PT também está concorrendo, quem é o atual prefeito deles, que está concorrendo à reeleição, e o que foi a inação dele diante de toda a tragédia por conta dos alagamentos em Porto Alegre. Se tudo isso não for motivo para votar no PT ou nos candidatos do PT, o que mais seria? Para concluir as notícias de hoje, a Gleice Hoffmann pediu uma investigação contra o Banco Central após a denúncia de manipulação de relatório. A denúncia foi feita pelos próprios agentes do mercado financeiro. No caso aqui, esse senhor Pedro Cerise, que é fundador da Scopus Investimentos. Ele falou que os agentes de mercado financeiro, dono de banco, eles se comunicam entre si para ajustar o relatório do Focus, relatório Focus, que todo o mercado financeiro emite, dizendo quais são as suas expectativas em relação à economia. Pois bem, eles ajustam, eles combinam o relatório, a redação do relatório, para direcionar as decisões do Banco Central. E o presidente do Banco Central, o bolsonarista Campos Neto, faz de conta que não sabe disso e trabalha não pelo povo, não pela economia do Brasil, mas para deixar a galera do mercado financeiro mais rica. Abre aspas para o Pedro, ele disse o seguinte: eles já sabem o que fazer. Essa é a grande farsa que ninguém expõe. Lembrando que essa denúncia já se soma a outra feita pelo Eduardo Moreira, economista do ICL Notícias, e o Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas para adotar adoção de medidas para identificar possíveis desvios de conduta pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, na definição da taxa Selic. Sabe no que isso vai dar? Em nada, porque quem manda no Brasil, quem manda no Poder Judiciário e na imprensa são os donos do mercado financeiro. É por isso que essa galera nunca quis o Lula, porque sabe que o Lula iria bater de frente com eles.